Olá, bom dia, espero que todos tenham tido uma ótima semana e quero convidá-los para a nossa escola dominical nesta manhã. Vou trabalhar nesta manhã o seguinte texto e eu o convido a abrir a sua Bíblia. A carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 13. A carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, o verso 13. Bíblias abertas, vamos ler o texto. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Novamente vou ler um texto profundo para a nossa meditação nessa manhã. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Vamos orar. Senhor, como é bom nós abrirmos a Tua Palavra e aprendermos dela. Vem falar ao nosso coração, vem usar para que possamos ter o alimento para as nossas almas e que a Tua Palavra possa diariamente estar transformando a nossa vida para estarmos fazendo a Tua vontade. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã, gostaria de meditar com você perdoar para ser perdoado. Perdoar para ser perdoado. Ao assistir um programa de televisão, nesse momento da pandemia, uma entrevista chamou bastante a minha atenção e eu creio que o país todo. Eram os ex-participantes do conjunto Raimundos lá de 2000, fizeram tanto sucesso, e Rodolfo Abrantes e Digão haviam rompido as suas relações há 19 anos atrás. E nesse momento de pandemia, momento de reflexão, de meditação, momento de reaproximação, Digão resolveu ligar para Rodolfo e conversar com ele após 19 anos. Ele não deixou, segundo a sua colocação, não deixou nunca de pensar em Rodolfo, porque eram amigos de infância lá em Brasília. E ele ligou para Rodolfo e eles reataram as suas relações de 19 anos atrás. E ele descobriu a importância da amizade e algo chamou bastante minha atenção. Ambos declararam que, graças a Deus, nesta vida, eles puderam perdoar um ao outro e voltar a ter a sua amizade. Até para os seus fãs prometeram músicas novas, é claro, de uma nova fase, após 19 anos. Por isso, decidi nessa manhã pensar acerca desse tema. Perdoar para ser perdoado. Perdoar para ser perdoado. Primeira indagação. O Rodolfo perdoou o Digão perdoou o Rodolfo. E a pergunta que eu faço esta manhã a todos nós: existe alguém magoado com você? Segunda colocação: se existe, essa pessoa precisa do seu perdão? Você tem perdoado as pessoas? Você tem recebido perdão? Também, pense bem, quem sabe chegou a hora de perdoá-la. Nós descobrimos que muitos partiram nesta pandemia. Pessoas tão próximas a nós, eu creio que não tenha ninguém que não tenha um conhecido que não tenha partido. De repente o vírus o levou. E muitos foram sem resolver os seus problemas em relação às pessoas nos seus relacionamentos. Também, você está necessitando perdão? Há alguém querendo perdoar você? Já parou para pensar que é um momento importante e a vida é tão rápida? Veja bem, a pandemia começou em março, nós já estamos em julho, passaram aí alguns meses. Estamos sentindo que o ano está passando tão rápido. Não está na hora de nós começarmos a refletir? Se houver necessidade de perdão, perdoar, ou pedir perdão para alguém? Quem sabe está na hora de aceitar essa grande importância de agir de uma forma para que você tenha a sua paz, a sua alegria.
No final da entrevista eu pude ver ambos cantando suas canções e ambos em paz. Tanto o Digão quanto o Rodolfo, porque o seu relacionamento agora estava em paz. O perdão traz paz ao coração. E eu pude perceber muito bem no semblante daqueles dois jovens que haviam se perdoado e começado uma nova fase de vida a partir desse momento da pandemia. Aprendemos, em primeiro lugar, que o perdão é condicional, é uma condição. Como aprendemos isso? Se lermos lá no Evangelho de Mateus, o capítulo 6, o versículo 10-12, nós descobrimos essa verdade. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos os que nos ofenderam. Quando nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, para que Ele receba, aceite o nosso perdão, é necessário que eu também perdoe. O Evangelho está me alertando a condição para que eu possa realmente ter o perdão divino. Perdoem e serão perdoados. Lá o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 17, reforça a ideia, é uma condição. Perdoem e serão perdoados. Da mesma forma, lá no Evangelho de Mateus, o capítulo 6 agora, continuando, do versículo 14 ao 12. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, olha a colocação, o Pai Celestial também lhes perdoará. Deus somente nos perdoa se nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido, que nos têm trazido tristeza no coração, nos têm magoado. Mas se não perdoarem, olha a condição, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. É tão importante o perdão e ele ser real na nossa vida, porque para eu ter uma boa relação com Deus, eu tenho que perdoar o meu próximo. Por isso, primeiro ponto importante, o perdão é uma condição, é condicionado. Mas vejam bem, o exemplo é tão importante na nossa vida. Se nós queremos que os nossos filhos nos amem, que os nossos filhos nos respeitem, nós temos que fazer o mesmo. Porque assim eles estarão vendo na prática aquilo que nós colocamos na teoria. A mesma coisa em relação à minha fé, à minha dedicação a Deus, as minhas falas em relação ao amor. E eu tenho que colocar a teoria, mas a prática será muito maior, vai reforçar o que eu ensino. E aí aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 34. Apesar de tudo, Jesus dizia, naquele momento que ele estava cumprindo o seu papel ali na cruz do Calvário, fazendo sacrifício por nós, para que pudéssemos alcançar a vida eterna. E temos o perdão de Deus é eterno. Veja bem o que ele disse: Pai, perdoa-lhes. Está ali em destaque, até em vermelho no nosso slide, pois não sabem o que estão fazendo. É tão importante essa demonstração de amor de Jesus Cristo para conosco ali na cruz do Calvário. E a mesma coisa em relação às pessoas que estão ao nosso redor. Eu não posso cobrar das pessoas amor se elas não têm. E elas vão poder perceber que o amor de Deus está em mim e vão aprender e ver através da minha atitude de perdão para com elas, como Jesus Cristo demonstrou ali na cruz ao dar a sua vida por nós, para termos a salvação e termos a vida eterna. A importância do perdão, ao destaque aí na nossa meditação dessa manhã, é importante para a vida espiritual porque envolve o amor, né? O grau de aperfeiçoamento no amor é demonstrado nas minhas atitudes, principalmente para aqueles que nos ofendem, nos magoam. E quando nós não perdoamos, olha o destaque lá, atrofia a nossa capacidade de amar. E observamos que, eu gosto muito de William Shakespeare, e achei tão sábio a colocação desse escritor inglês, o maior escritor da língua inglesa. E ele coloca para nós uma grande verdade: guardar mágoa. Veja bem, olha o destaque dado por ele. Guardar mágoa é como tomar veneno e esperar que o outro morra.
É tão duro ler isso, e é uma grande verdade. Guardar mágoa é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Isso não faz parte da vida do cristão. E há algumas áreas da nossa vida que nós temos que resolver para estarmos bem. A partir do instante que realmente a mágoa não está no meu coração, há um movimento espiritual tremendo na minha capacidade de amar o outro, sem esperar nada em troca. Deus é amor, o amor de Deus é imenso. E observe bem o quanto nós temos magoado e entristecido a Deus, e Ele tem sido misericordioso para conosco. A palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor renovam a cada manhã, e Ele tem nos amado, tem nos perdoado. E agora o que Ele está a colocar diante de nós é a importância do próximo. Nesse momento da pandemia, nós percebemos o quão importantes são as pessoas, e o quanto nós precisamos das pessoas. É tão duro ficar dentro de casa isolado, e é triste apenas uma tela, um diálogo por tela. Nós temos o abraço, o carinho, da atenção, e isso é amor. E nós percebemos o como nós devemos amar o nosso próximo. A verdadeira religião resume amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Isso é a verdadeira religião. A religião não é só o templo, a participação ali é agradável, é maravilhoso, mas são apenas algumas horas. Agora, 24 horas por dia é que eu exerço realmente a minha religião, quando eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas observe bem também que quando eu guardo mágoa, eu tenho rancor, tenho ódio, tenho raiva, as cicatrizes emocionais ficam em mim. E é tão difícil dialogar com alguém que tem ressentimento do outro, que tem raiva do outro, que tem rancor do outro e desejo de vingança. Há famílias que há mais de 20, 30 anos estão magoadas, uns membros com os outros. É tão triste às vezes quando há casamentos familiares, festas, em que as famílias têm que ser divididas, porque elas não se dão nem para se encontrar. Elas estarão no ambiente da festa, mas cada um em um lugar, porque não querem se ver. Trazem no coração tristeza há anos. E quantos partiram nesse momento de pandemia? E muitos estão tristes porque não puderam pedir perdão a eles, a essas pessoas que tinham atritos relacionamentos. Nós estamos tendo a chance agora de mudar o quadro. A exemplo das pessoas que já o fizeram, está na hora de nós começarmos a meditar e refletir. Vamos pedir perdão, vamos perdoar. A vida é tão rápida, é tão passageira e é tão importante como cristão para o nosso desenvolvimento espiritual exercer o perdão, perdoar e ser para que eu possa ser perdoado. Esses sentimentos, aí no nosso slide que eu destaque, vão nos acompanhar para o resto de nossas vidas. Eu não gostaria de continuar a vida inteira carregando isso. E é tão triste, porque há pessoas que nos encontramos pela manhã, tarde e noite, às vezes dá vontade de dizer o que dói hoje, porque só reclama, só guarda raiva, mágoa no coração. Não tem vontade de dizer bom dia, boa tarde, boa noite. A pergunta às vezes é o que dói hoje? Está com raiva de quem hoje? Está magoado com quem hoje? Porque vive nesse mundo triste, nesse mundo sem perdão e nesse mundo sem conhecer, sentir o poder do amor de Deus na vida dela, na vida dessas pessoas. Mas observem também que quando nós não perdoamos, quando você não perdoa, olha lá o slide, saiba que Deus está entre nós. Então eu coloco uma barreira, não é? Uma barreira. E eu nem posso orar a oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso, não posso nem orar. A oração, ela não tem sentido nenhum, porque claramente ele declara, assim como eu perdoo, assim como nós somos perdoados, nós perdoamos. É algo natural. É claro que isso vai no desenvolvimento espiritual de cada um de nós. A partir desse momento que eu tenho maior intimidade com Deus, Ele vai me capacitando a perdoar o meu próximo. É um milagre feito por Deus em nossas vidas. A nossa intimidade com Deus, a nossa leitura da palavra de Deus, a nossa oração, o nosso crescimento espiritual
vai fazendo com que naturalmente nós possamos agir como Cristo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mesmo diante das maldades das pessoas, o nosso coração as ama, porque o amor é uma ordem de Deus. Todos os textos bíblicos sempre é um imperativo: amai vossos inimigos, amai os que vos perseguem. E o amor dado por Deus, porque a partir de agora, quando Cristo habita em nosso coração, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, e ele produz os frutos, o fruto, melhor dizendo, e é importante realmente, quando nós temos Jesus no nosso coração, o Espírito Santo produz o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É produzido pelo Espírito Santo que habita em nós. E é importante que peçamos a Deus a capacitação para que o amor de Deus aumente e eu possa perdoar as pessoas e também pedir perdão a elas. O que precisamos entender nessa parte do nosso estudo? Nós não perdoamos as pessoas porque elas merecem ser perdoadas. Não é essa a colocação. Também, a ausência do perdão nos mantém pessoas presas ao passado. Quem não perdoa está preso às pessoas. Eu sempre me lembro de um presídio muito triste que tivemos em São Paulo, chamado Carandiru. Temos um livro que é muito interessante, tivemos um filme muito bem feito, e ali, se não me falha a memória, eram 7.300 pessoas que viviam naquele local, presas. E muitos de nós vivemos como se estivéssemos naquele Carandiru. Estamos presos há 10, 15, 20, há muitas pessoas. E a partir do instante, nos lembramos que as pessoas eram libertas do Carandiru, havia uma alegria imensa ao sair daquele local. A mesma coisa acontece conosco, nós perdoamos, nós vamos nos libertando, a libertação total. Eu não estou preso a ninguém, não estou preso ao passado. E popularmente se diz que quem gosta de passado é museu. E eu não posso ficar preso a esse passado, me atormentando. Eu gosto de lembrar de um passado alegre, feliz, não de um passado triste. Eu não posso viver preso às pessoas que me magoaram, que me trouxeram tristezas. E é tão bom quando Deus me capacita a perdoá-las. Eu sinto paz no meu coração, eu sinto alegria. E ainda mais, a pessoa que você se ressente continua controlando a sua vida. Eu não quero que a mágoa, a raiva, o rancor dirija a minha vida. Eu estou feliz porque Deus está no controle da minha vida. E nós podemos sentir esse poder maravilhoso nesse período que estamos vivendo da pandemia. O controle divino, a ação divina, o cuidado divino em relação às nossas vidas. E como alguém se diz cristão e filho de Deus, pode ficar aumentando esses sentimentos para o resto da vida, pode ficar alimentando esses sentimentos. O meu alimento espiritual é a palavra de Deus. O meu alimento espiritual é a oração. O meu alimento espiritual é a intimidade com Deus, porque Ele me capacita, porque Deus é amor, a essência de Deus é amor. E eu, como filho de Deus, como servo de Deus, eu devo viver nesse amor e demonstrar esse amor. Mas observem também o que diz a palavra de Deus. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, ele nos diz: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Dentro do padrão judaico da época, eu deveria apenas perdoar 7 vezes uma pessoa, a mesma pessoa que me havia magoado, entristecido. E veja a resposta de Jesus para Pedro, para o apóstolo Pedro. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Observe bem, a colocação de Jesus não é que eu vou estar a contar 70 vezes 7 para eu perdoar a mesma pessoa. Não, o que Jesus quis dizer é que o perdão é ilimitado. Não importa se a pessoa me ofende uma vez, 2, 3, 490 vezes, 500 vezes. Naturalmente em mim há essa capacidade de perdoar as pessoas. Porque
existe o amor de Deus na minha vida. E é Ele que me capacita. E eu não estou aqui para julgar as pessoas. O grande mal que enfrentamos nessa vida é que nós julgamos as pessoas. Nesse período de pandemia, eu sou professor também, e eu pude ter contato com os alunos de forma mais íntima. E foi tão importante isso, por quê? Porque eu pude conhecer demais. Eu tinha uma visão do alunado ali na sala de aula, naquela uma hora que eu passava com ele, mas depois que eu passei a ter um contato direto, a estar com ele, até na sua própria casa, e ele na minha também, porque nos mantínhamos o contato ali visual, eu pude descobrir os seus problemas, suas dificuldades, pude entender que às vezes muitas atitudes das pessoas em relação a nós são porque elas estão com problemas, com dificuldades, e a leitura de vida delas não é a mesma leitura da nossa vida. Por isso a gente não pode cobrar do outro aquilo que ele não pode me oferecer. E quando eu ofereço amor, eu cumpro a palavra de Deus. A Bíblia claramente nos diz: a ninguém fiqueis devendo nada, exceto o amor. Ele é fundamental. Mas vejam bem, também, o que diz a palavra de Deus: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O mais importante nessa vida é ter consciência que estamos em uma passagem. Nós teremos 10, 20, 30, 40, 50, não sabemos o tempo. O importante é o dia. O importante é a oportunidade. O salmista nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Por isso, vamos aproveitar bem cada minuto do dia, cada segundo, cada hora, o momento estamos com os nossos familiares e principalmente lembrando que nós estamos em passagem. E nós estamos aqui para ajudar as pessoas que precisam crescer espiritualmente e desenvolver-se. E é tão bom quando nós perdoamos e, capacitados por Deus, exercemos a misericórdia de Deus. O perdão é dado e nós não guardamos nem lembranças daquelas coisas que as pessoas praticaram em relação a nós. Nós encontramos as pessoas depois de perdoadas, nós ficamos relembrando, mas e se relembramos, nem sentimos dor alguma. Encontramos a pessoa naturalmente e aquilo vai desaparecendo por completo da nossa vida, do nosso coração. É tão bom quando nós podemos abraçar a pessoa sem fingimento nenhum, sem demagogia nenhuma, porque Deus fez um milagre em mim. Ele me capacitou a perdoar aquela pessoa. E eu tenho certeza que há alegria no coração porque eu fui perdoado por Deus. A dívida que eu tinha com Deus era muito maior do que o meu próximo em relação a mim. E o que acontece? Deus me perdoou, a Bíblia é clara, Ele lança nas profundezas dos mares os nossos pecados, nunca mais se lembra, e Ele vai me levar para morar com Ele na eternidade. Essa morada é muito importante para a minha vida. É tão bom saber que eu tenho um lugar para ir, um lugar seguro. Tenho tido a oportunidade de viajar para muitos lugares, e às vezes até no estrangeiro, e eu fico tão tranquilo quando chego lá, porque sempre no aeroporto haverá alguém a me esperar, a me conduzir naquela terra estranha. É a mesma coisa em relação à outra vida. Eu não tenho medo de enfrentar a morte, porque eu sei que a partir do momento que eu fechar os olhos para essa vida, o Senhor Jesus estará a me esperar para me conduzir na eternidade. Nesse período nós perdemos muitos queridos com a Covid e estamos tristes, estamos pedindo a Deus pelos familiares, mas nós sabemos que vamos encontrar novamente. A Covid não atrapalha a minha vida eterna se eu estou em Jesus Cristo, se eu tenho a certeza da vida eterna em Cristo, porque em Cristo, Cristo vai estar esperando do outro lado. E muitos que enfrentaram a Covid, quando abriram os olhos, encontraram com Cristo na eternidade e já estão lá a aguardar o dia que Ele vai voltar. Nós sabemos muito bem que Jesus Cristo irá voltar para nos buscar. E essas pessoas que foram, nós vamos reencontrar novamente e vivermos a verdadeira vida, a vida plena do amor, porque a essência de Deus é amor.
E a vida eterna é trabalhar em cima do amor. Por isso nós estamos aprendendo aqui como Jesus a perdoar o nosso próximo para sermos perdoados. Agora vejam bem, bem-aventurados misericordiosos, eu vou reforçar o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7 ao 8. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas também aprendemos agora do Evangelho de Marcos, o capítulo 11, versículo 25. É a palavra de Deus nos falando que nós temos a importância do perdão para o nosso crescimento espiritual. E quando estivermos orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Para as pessoas que experimentaram o perdão, perdoaram e foram perdoadas nesse momento de pandemia, a vida é outra. Muitas até agradecem essa fase que viveram, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada que acontece na nossa vida é por acaso. Não existe coincidência, mas sempre existe a providência de Deus. E agradecem porque a providência de Deus as fez perdoar o seu próximo e sentirem que foram perdoadas pelo próximo também. Estão aguardando a hora de voltarem a ter contato direto, físico, para poderem abraçar fisicamente, mas diante de Deus, o seu coração já está em paz e já estão abraçando o outro virtualmente, de coração, e amando e sendo amado pelo seu próximo, e muito mais sentindo o amor de Deus nas suas vidas. Mas vejam bem, vamos ler então o Salmo 32 para a conclusão da nossa meditação. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de espinho. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não me cobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar até o transbordar de muitas águas, essas não me chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos do Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Aí descobrimos a importância do perdão da nossa vida. E nesta manhã, gostaria que cada um pensasse na sua vida. Não está no momento de trabalhar o perdão? É hora de nós pedirmos a Deus que nos capacite a perdoar o nosso próximo, porque nós temos um perdão maior que é o perdão de Deus. E eu gostaria de encerrar nesse instante fazendo uma oração, pedindo a Deus para que o capacite a perdoar o seu próximo, e que você experimente a alegria do perdão na sua vida, a exemplo do Rodolfo e do Digão. Hoje estão em paz, porque conheceram o poder do perdão nas suas vidas. Que Deus abençoe, amém. Vamos orar antes de cantarmos o hino. Senhor, como é bom nós aprendemos acerca do perdão. E falou profundamente ao nosso coração. Nos capacite a perdoar o nosso próximo. Nos dê o milagre do perdão em nossas vidas. Retira de nós toda a mágoa, toda a raiva, todo o rancor. E é exemplo de Jesus Cristo, que ali, no final, cumprindo a sua missão, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, que nós possamos também fazer o mesmo em relação ao nosso próximo, para que haja alegria no nosso coração, haja o nosso crescimento espiritual, e um dia nós possamos estar para sempre contigo,
porque em Jesus Cristo temos a certeza do perdão eterno e temos a certeza da vida eterna. E é maravilhoso saber que através de Jesus Cristo nós temos os nossos nomes escritos no livro da vida e um dia estaremos para sempre com o Senhor desfrutando da vida eterna. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. E agora vamos cantar o hino para encerrar a nossa escola dominical. Eu não andei nos bons caminhos seus.